Olá pessoal, meu nome é Lidiane Cristina, sou pedagoga e psicopedagoga. Venho convidar a todos a participar do meu canal, se inscrever, que nós falaremos sobre diversos assuntos referentes à educação. Hoje, de forma muito especial, eu trago para vocês, para a gente fazer uma discussão sobre as diretrizes curriculares nacionais. De forma especial, falaremos sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. É uma área que eu tenho muito prazer em falar, que eu atuo há muito tempo e que eu tenho uma paixão muito grande. Não sei se você já sabe, mas a educação infantil ela foi por muito tempo relegada à área da assistência social. Principalmente por conta do seu histórico, né? Porque as creches elas surgiram depois de muitos movimentos sociais a fim de dar, né, aquela assistência às famílias mais pobres, aos pais dessas crianças que tinham que sair para trabalhar e não tinham com quem deixar os seus filhos. Então a creche, né, ela surge com esse objetivo de cuidar das crianças que não tinham com quem ficar enquanto os pais saíam para trabalhar. Somente com a redemocratização do país, a partir da Constituição Federal, em 1988, é que a gente pôde ter um olhar diferenciado para essa etapa da educação. Com a Lei de Diretrizes e Bases, que surgiu em 1996, houve-se um maior olhar para essa etapa e a partir desse momento a creche passou a fazer parte da educação. Então, nós podemos dizer que a educação é dividida entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, desde esse momento, nós temos aí toda a Secretaria da Educação sendo responsável também por essa etapa, que é a educação infantil, sendo as creches e a pré-escola. Tudo bem? Então, a partir desse momento, precisou de se ter um olhar diferenciado e foram feitos diversos documentos a fim de alcançar maior qualidade para essa etapa, porque a qualidade até o momento era um pouco precária, né? Eles faziam o atendimento somente para ter cuidado da criança. E nós sabemos, né, diversos documentos vêm mostrar que dentro das creches e pré-escolas nós temos que estar alinhado entre o cuidado e a educação. Os dois têm que andar juntos. Então a criança ela tem que ser cuidada e tem que ser educada ao mesmo tempo. As instituições não podem só educar ou somente cuidar, o como até então era feito, certo? Então eles têm esses dois propósitos, que é cuidar e educar das crianças que estão dentro desses ambientes. Para que ocorresse um currículo, né, de forma mais integral no país todo, porque nós sabemos, nós temos um país muito grande, cada um faz o seu trabalho da forma que acha melhor, e foram feitos diversos documentos do MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura, e esses documentos vinham para alinhar todas as práticas pedagógicas. E é o mesmo caso, né? O mesmo aconteceu com as diretrizes curriculares nacionais. O objetivo das diretrizes curriculares era de orientar, né? E é até hoje o de orientar as práticas pedagógicas nessa etapa da educação. Para isso, né? Se a gente for olhar esse documento, ele foi publicado em 1999 e ele foi reeditado em 2009. Então, é um documento importantíssimo para todos aqueles professores da rede de educação infantil, porque todos os professores têm que fazer de suas práticas pedagógicas parecidas, né, com o que propõe esse documento. Então, ele vem falar, primeiramente, ele traz uma especificação do que seja criança. Para o documento, a criança é um sujeito de direitos que se desenvolve nas interações e nas práticas cotidianas que vivencia. Então, o professor, na educação infantil, ele tem que
proporcionar ao aluno diversificadas práticas, diversificadas experiências e, além de tudo, as interações, seja interações com crianças da mesma idade, interação com crianças de idades diferenciadas ou até mesmo interação com os professores. Além de que a gente não pode esquecer também que a interação com o ambiente é muito importante para definir a criança. Por quê? É através dessas interações e das práticas que elas vivenciam que ela é capaz de construir a sua identidade e produzir cultura também. Então, a gente às vezes olha para uma criança e acha que criança não... ela depende totalmente do adulto. Sim, ela depende para todos os aspectos biológicos, mas a criança, ela já é capaz de construir sua própria cultura a partir das vivências que ela tem com a família, com os ambientes que ela frequenta e até mesmo, principalmente também com a escola, tá? O documento, as diretrizes curriculares nacionais, ela também vem trazer uma definição do que seja currículo, porque dentro da escola, né, no caso da creche ou da pré-escola, precisa se seguir também um currículo. E o que é currículo? São as práticas que articulam-se com as experiências das crianças. Então, a criança, ela traz uma experiência que ela vivencia dentro de casa. E juntamente com essas experiências, tem que ser proporcionado a ela práticas diversificadas, como eu já falei para vocês. Então, o currículo são as práticas que vai proporcionar para a criança o conhecimento. Para quê? Para ela ter o seu desenvolvimento integral. Então, a criança ela tem que se desenvolver em vários aspectos, seja no psicológico, no físico, no emocional, no intelectual. Então, todos os aspectos a criança tem que ser desenvolvida também dentro dessas instituições. Então, além disso, né, nós temos a definição dentro desse documento da proposta pedagógica da escola. A proposta pedagógica da escola é o projeto político pedagógico, que é o PPP. Toda instituição precisa de ter esse PPP, que, como eu disse para vocês, a proposta pedagógica. E o que é a proposta pedagógica? É o plano que vai orientar todas as ações dentro de uma creche. Então, toda escola, seja ela do ensino médio, seja fundamental ou da educação infantil, ela precisa de ter a proposta pedagógica. Porque quando o pai chega na escola, ele tem o direito de saber qual é a linha que aquela escola segue, como que ela orienta o trabalho dos professores, o que é que eles têm que ter, entender, para eles continuar dentro daquela escola. Então, é um plano que orienta todas as ações da escola, né, da instituição, e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Então, a definição de metas. Qual é a meta que a gente quer para a educação infantil? Eu quero que essa criança saia tendo autonomia? Então, isso deve ter escrito na proposta pedagógica, no PPP da escola. Eu quero que essa criança ela se desenvolva bem nas interações, então isso tem que ter no projeto pedagógico. É a minha pretensão, o que eu quero com aquela instituição, tá bom? Com as crianças que estão dentro daquela instituição. Então, a proposta pedagógica ela tem o objetivo de garantir à criança acesso aos processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimento. Então, é com a proposta que vai ser definidos os conhecimentos que a criança vai alcançar, tá bom? Então, todo conhecimento, toda aprendizagem de diferentes linguagens. Assim como nessa proposta ela tem que mostrar que a criança tem o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, dignidade, direito à brincadeira, que é essencial nessa etapa, direito à convivência e à interação com outras crianças também. Então, uma coisa que vocês têm que ter muito claro, todo professor que trabalha com educação infantil, educador ou qualquer pessoa que trabalha com criança nessa faixa etária, eles têm que ter em mente que as diretrizes curriculares nacionais traz que as propostas pedagógicas precisam
ter ter como objetivo, né, as interações e as brincadeiras, que são os eixos de todo o currículo, de toda a proposta. Então, olha só o que o documento mostra, que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Então, a criança, ela só se desenvolve pela interação que ela tem com o outro. E além da interação, pelas brincadeiras. Não adianta eu chegar com conteúdo teórico e falar para a criança que ela não vai entender nada. Todo o ensinamento que todo professor passa para a criança tem que ser através de brincadeira, porque é pela brincadeira que ela vai interiorizar o conhecimento. Então, quando a criança está brincando, ela observa o pai ou a mãe. Por exemplo, a menininha vai observar a mãe fazendo comida. E aí ela vai ganhar as panelinhas para ela fazer a comidinha. Ela está internalizando aquele conhecimento. Ou então, ela pega um menininho, pega um menino ou menina, né, gente? Não posso falar dessa forma, mas a criança pega um brinquedo de uma ferramenta que o pai usa lá para estar consertando o carro. Então, se a criança chega dentro da escola e ela reproduz essa brincadeira, é porque ela está adquirindo conhecimento. Então, toda brincadeira ela está adquirindo um certo conhecimento, uma certa aprendizagem. Então, a pré-escola e as creches, de modo especial, elas precisam de garantir a brincadeira nas suas vivências. Todos os tipos de brincadeiras. E, além disso, a interação, porque essa criança ela fica sozinha, é lógico, ela se desenvolve sozinha também, mas a interação é essencial, porque é pela interação que vai haver a troca de experiência, a troca de conhecimento, a troca de aprendizagem. E outra coisa muito importante do eixo do currículo, que as diretrizes curriculares nacionais, nacionais para a educação infantil, né, elas trazem que tudo isso, a brincadeira, a interação, deve ser feita e deve ser garantido também as múltiplas linguagens. E isso eu vou falar um pouquinho a cada encontro que nós tivermos, tá? Cada dia que eu vier, eu vou falar o que quer dizer essas múltiplas linguagens que são tão importantes. Quando eu fiz o meu estudo de mestrado, eu percebi que muitos acabam não sabendo o que são essas múltiplas linguagens. A gente sabe que é o que tem que ser trabalhado com a criança. Então, olha, o documento traz o seguinte, que as múltiplas linguagens, elas devem ser promovidas através de diferentes experiências. E o que são essas experiências? Devem ser experiências que promovam o conhecimento da própria criança e o conhecimento do mundo na qual ela está vivendo. Deve ser conhecimento de favorecer as linguagens gestual, de expressão gestual, expressão verbal, a criança verbalizar, expressão plástica, que é a massinha, o desenho, a pintura, a expressão dramática, toda criança ela é capaz de dramatizar vivências que ela já teve, tá? E expressões musicais, a música faz parte e é um aspecto muito importante para o desenvolvimento da criança, tá bom? Além disso, deve garantir experiência de linguagem oral e escrita. Não que eu vou chegar e vou falar para a criança, vamos, a partir de agora, escrever várias palavras com a letra A. Não é isso. Proporcionar linguagem oral, proporcionar histórias o tempo todo para a criança, porque com as histórias ela vivencia outros mundos, ela tem oportunidade de conhecer outras culturas, ela tem a oportunidade de crescer e aprender também. Então, deixar livros o tempo todo do lado da criança, porque ela vai crescendo, sabendo a importância da linguagem oral e escrita. Então, proporcionar várias atividades para a criança, para ela ver letra o tempo todo, porque isso ela vai crescendo com a escrita embutida e ela vai ter mais facilidade quando ela partir para outras etapas. Além disso, tem que garantir também experiências que ampliem a sua confiança e a participação em atividades individuais e coletivas.
Então, a criança ela tem que saber o momento em que ela vai desenvolver a atividade sozinha, porque ela tem que aprender, toda criança desde pequena, ela tem que aprender que tem momentos que ela vai ter que se virar sozinha, vai ter que fazer tudo sozinha. Mas tem momentos também que ela vai ter que trabalhar em grupo, ela precisa. Então, a criança tem que ser induzida desde pequena a saber trabalhar em grupo. Então, é necessário que a gente passe para ela desde pequena essa confiança, que ela é capaz de fazer sozinha e que ela é capaz também de dividir, de estar em grupo com outras crianças. Tudo bem? Além disso, devem garantir experiências que possibilitem situações que desenvolvam autonomia. A criança que é desenvolvida essa autonomia desde pequeno, ela cresce muito mais esperta, ela cresce com muito mais habilidades, né, de se desenvolver. Então, a autonomia é extremamente essencial nesse momento, porque a criança ela não pode depender do adulto o tempo todo. A criança ela tem que começar a ter atitudes de autonomia, seja na sua higiene, seja em aspectos físicos, aspectos motrizes e assim por diante, tá? Eu falarei cada um desses aqui especificamente em alguns outros encontros, tudo bem? Além disso, tem que ter experiências que possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais. O que seria isso? Nós precisamos de inserir a criança em todas as culturas. Não é só a nossa cultura que é importante. Nós temos que mostrar, o nosso país tem uma diversidade imensa, geográfica e cultural. Então, nós temos que deixar com que a criança vivencie todos esses momentos, que a criança vivencie todas essas culturas. A cultura do povo nordestino, a cultura do povo do sul, do povo do sudeste, diferentes comidas, diferentes danças, diferentes músicas. Então, a gente tem que proporcionar isso o tempo todo para a criança. Então, essas são as vivências éticas e estéticas. E, além de tudo, né, mostrar o respeito a essa diversidade, o cuidado com o nosso patrimônio, o cuidado com toda a diversidade cultural, racial, ou seja, toda a diversidade que nós encontramos no nosso país e no mundo em geral, tá? Além disso, precisamos garantir experiências que incentivem a curiosidade pelo mundo físico e social. Isso é inserir a ciência, a inserir a geografia. Lá, nós não precisamos de falar que hoje nós vamos trabalhar geografia ou ciência, mas nós podemos fazer experimentos com a criança. Ela já vai tendo noção de como que são essas mudanças físicas, químicas que acontecem no mundo. Então, proporcionar esses tipos de atividade para a criança é muito importante para ela se desenvolver, tá? Além disso, é importante promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações, como eu já falei até agora há pouco. Manifestações de música, de artes plásticas, artes gráficas, de cinema, de fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. Então, isso, todo o gênero textual tem que estar inserido. A criança, ela pode aprender um gênero textual, por exemplo, a receita. Então, ela vai fazendo juntamente com a professora a receita. E nisso já está sendo embutido nela o que é esse conhecimento desse gênero textual. Nós podemos mostrar para ela também a fotografia, que a imagem, que também pode ser considerado um gênero textual. Então, a imagem vem mostrar, vem trabalhar a tecnologia, que está tão presente no nosso mundo hoje em dia, né? Então, eu posso fotografar a criança e depois mostrar para ela alguma imagem dela, ou então eu posso gravar um vídeo dessas crianças brincando e depois mostrar para ela como, e ela vai ter uma visão dela mesma, de como que ela age, de como que ela se comporta em determinadas situações, em determinados momentos. Então, isso é muito importante. O cinema, as arte, releituras de artistas, isso é muito importante, isso traz um conhecimento riquíssimo para ela, enquanto um ser que está inserido numa sociedade. Além disso, nós precisamos também de promover experiências em que ela tenha cuidado, a preservação e a sustentabilidade da vida na Terra.
Ou seja, nós sabemos que nosso planeta está em risco, nós sabemos que nós estamos utilizando muitos recursos naturais e que esse recurso pode acabar a qualquer momento, que nós estamos explorando muito esses recursos da natureza. Então, nós temos que ensinar a criança desde pequena a ter esse respeito por todos esses recursos, a respeito pela vida no planeta Terra, a ensinar a jogar um lixo no lixo, a ensinar que uma casca de banana não pode ser jogada no chão, a ensinar que um papel de bala não pode ser jogado no chão. É muito importante a criança ter esses hábitos desde pequeno. Então, chupou uma bala na rua, ensinar que não pode jogar o papelzinho no chão. Então, as crianças, elas precisam ter esses conhecimentos desde novas, desde o momento em que elas entram lá na creche. Após os 4 meses de idade, porque ela só vai se desenvolver na família, sim, mas muito mais será desenvolvido dentro de creches e pré-escolas, né, que proporcionam esses tipos de conhecimento. Então, as múltiplas linguagens são isso. As múltiplas linguagens devem garantir todos esse desenvolvimento. E se você gostou, fica comigo que no nosso próximo encontro falaremos sobre como nós podemos desenvolver cada uma dessas múltiplas linguagens. Cada encontro falarei sobre um. Então, você que é professor, educador, pedagogo, venha, assista, né? Fique no nosso canal e até mesmo os pais que estão em casa e que às vezes não sabem como fazer com aquelas crianças. Porque a gente não pode, pessoal, pegar uma criança e dar um celular na mão dela e deixar com que ela faça o que ela quiser. A criança não se desenvolve com o celular na mão. A criança se desenvolve com vivências proporcionadas a todo momento. Então, nós pais, mães, professores, precisamos aprender a trazer para essas crianças todas as vivências que são importantíssimas para o seu desenvolvimento integral, que é o que vem mostrar para nós lá na Constituição Federal e na Lei de Diretriz e Base da Educação. Então, vocês pais que gostaram, deixem o seu like, inscrevam no nosso canal, que a partir de agora, todos os dias eu vou mostrar para vocês uma atividade que pode ser feita com os filhos de vocês, com os filhos, né, e com os alunos de vocês para desenvolver todas essas múltiplas linguagens. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva nesse canal. E eu espero vocês na próxima. Um abraço e até mais.